Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Estamos aqui para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência no mercado dentro da área da terapia intensiva. Eu sou o Sancler Bernardes, eu sou fisioterapeuta intensivista e você me encontra lá no Instagram no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimento_UTI e juntos sempre aqui no nosso podcast, na sua plataforma preferida de áudio. E hoje a gente vai para mais um episódio. Hoje o nosso episódio é entrando e saindo do estágio de fisioterapia em terapia intensiva. E para falar sobre esse tema, a gente tem dois convidados especiais aqui, que eu vou apresentar e depois eles vão se apresentar. Mas só para dar uma geral, a ideia do nosso episódio principal hoje era trazer pessoas que vivenciaram ou vão estar vivenciando o estágio, a chegada e a saída do estágio, pensando aí num curso de graduação dentro da unidade de terapia intensiva. Então a gente pegou dois pontos distintos, alguém que está entrando nesse mundo agora e alguém que já passou por isso e está saindo, tá bom? Então eu vou começar pela Gabi, ou Gabriela, a Gabi, ela falou que pode chamar de Gabi. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Pode se apresentar para todo mundo que estiver vendo a gente. Oi, gente. Eu que agradeço o convite. Eu me chamo Gabriela, como a professora falou. E eu estou prestes a iniciar o 7º período do curso de fisioterapia na UFRN Facisa, que é um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fica no interior do Rio Grande do Norte. E como ela falou, né, eu estou prestes a iniciar também o campo de estágio, que vai ser lá para o meio do ano, a partir do 8º período. Muito bem, seja bem-vinda. E o segundo convidado é o Félix. Félix foi meu aluno, um excelente aluno, então é um prazer para mim ter ele aqui conversando com a gente. Pode se apresentar, Félix? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado pelo excelente também, é muito bom ouvir isso. Meu nome é Félix, como a Débora falou, fui aluno dela ano passado, acabei de sair do estágio, então acabei de me formar pela Universidade de São Paulo. Ainda estou começando a entender aí como que é ser um fisioterapeuta formado, então é tudo muito novo para mim. Estou nesse período de início de prova, né? Começando algumas provas de especialização e residência, todas voltadas mais para essa área de terapia intensiva mesmo. É um prazer estar aqui, vamos conversar aí sobre esse assunto tão interessante. Sejam bem-vindos os dois, eu queria deixar também as minhas boas-vindas aqui aos dois, agradecer ao Félix pela disponibilidade, dar parabéns pela sua formatura e já de antemão desejar boa sorte nesse caminho que você começa a traçar agora. É interessante, você falou, estou conhecendo como é ser fisioterapeuta, né? E agradecer a Gabi também pela disponibilidade de estar aqui. Gabi foi minha aluna, uma excelente aluna também, e uma aluna que desde o começo demonstrou interesse na área de terapia intensiva. Então, é muito, muito legal para a gente aqui do podcast, e aí eu vou falar que é uma honra mesmo, sabe, Débora? A gente, quanto professor, poder estar trazendo pessoas que nitidamente têm um interesse e se destacam por esse interesse e pela busca que tem para a nossa área, que é da terapia intensiva. O nosso podcast ele já está aí no ar há um certo tempo e o nosso objetivo é exatamente pensar na formação das pessoas. E vocês são exemplo do que anda acontecendo, né? Então vai ser muito bacana a conversa. A gente está aqui para contrapor vocês, mas no excelente sentido, tá bom? Não é no sentido ruim. É para contrapor, porque Gabi vai trazer as expectativas para o que é o estágio em UTI, o que ela vivenciou até agora, e o Félix vai estar aqui para dizer como é que foi o estágio UTI, se realmente atendeu às expectativas, o que ele viu de diferente, ou o que ele não viu. O Félix esqueceu de falar, acho que ele esqueceu, então eu vou complementar. O Félix também por 1 ano, 2, não sei, ele pode me corrigir, ele esteve na coordenação, na diretoria da Liga Acadêmica que tem aqui da USP, aqui a gente tem liga, né, dos alunos, na Liga de Fisioterapia, aqui
LIFCAT, né, que a gente chama, que é de fisioterapia respiratória, cardiológica e terapia intensiva. Ele teve por um bom tempo aí na diretoria da Liga, então também tem isso, assim, ele teve uma experiência muito interessante em relação a isso, e acho que a gente pode falar disso depois também. Eu queria começar usando uma música, né? Eu e minhas músicas aqui. Eu estava ouvindo uma música esses dias e aí eu falei, nossa, é mais ou menos o que a gente quer usar o podcast para isso, né? Aquela música chama Encontros e Despedidas, né, da Maria Rita, e aí ela começa falando, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. E é bem isso, né, acho que a ideia é o Félix dar essas notícias aí, né, falar como foi, a gente vai falar dentro do estágio de terapia intensiva, mas assim, acho também interessante, aqui o estágio ele é corrido em 1 ano, né, ele não é quebrado. Então, acho que também ele tem muito a acrescentar em relação a esse 1 ano corrido, né? De como você entra no estágio e como que é o final, né? O primeiro estágio dele foi em UTI, né, Félix? Foi comigo na UTI. E aí eu queria começar, então, falando um pouco sobre isso, assim, o que você, Félix, quando você entrou no estágio, assim, qual que era o sentimento que você tinha? Queria que você descrevesse um pouco, você se sentia preparado, não sentia, qual que era o maior medo, a maior dificuldade, e depois eu queria que você já fizesse um link, assim, quando você saiu, você olhou para trás, sabe, e falou, e aí, sabe, tudo isso se resolveu, todos esses monstros, né, porque acho que essa é um pouco, a gente passou por estágio também, né, Sancler, acho que essa é um pouco a sensação, assim, quando a gente está chegando, que tem vários monstrinhos, e que ao longo do tempo a gente vai ter que abraçar cada um deles, né? Então eu queria que você começasse falando para a gente um pouco da sua entrada nesse ano de estágio, como que você se sentia? É uma pergunta muito difícil e a gente entra no estágio achando que não sabe nada, assim, eu acho que é o maior medo que a gente tem, de ter que chegar lá e saber tudo. A professora vai perguntar alguma coisa, a gente tem que estar com a resposta na ponta da língua. Eu acho que essa era uma das nossas principais barreiras, sabe, para encarar o estágio. Então, chegar no atendimento já logo de cara e ter que entender o que estava acontecendo com o paciente e responder as perguntas que podiam vir eram nossas maiores preocupações. Ao longo do tempo, a gente vai vendo que está tudo bem, a gente não precisa saber tudo e que vai ficar tudo certo. E aí a gente vai ficando mais tranquilo em relação a isso para aproveitar o momento, sabe? Eu acho que no estágio é o momento de ter medo, sim, porque eu acho que faz parte do processo, mas é o momento que a gente está ali para aprender. Então, se a gente se ficar preso nisso de não posso errar, e não aproveitar o momento de aprender, eu acho que é aí que a gente acaba perdendo a oportunidade de ganhar, sabe? De ganhar mais conhecimento durante esse processo. Olha que Félix, interessante. deixa eu te fazer... Diga. Só para eu queria chamar a atenção para uma coisa específica que o Félix falou, né? Olha como é interessante. Se a gente parar para pensar, o estágio ele faz parte do currículo, né? Do processo de aprendizado. Ele é aprendizado, exatamente. Ele é aprendizado. E os alunos chegam, e eu falo muito isso na primeira reunião com eles, né, gente? Não precisa saber tudo. Óbvio que existe uma bagagem, né, Sancler, que a gente, como professor, a gente espera que você traga, né? Mas você ainda está no processo de aprendizagem, né? Perfeito, perfeito. Eu falo isso muito com os alunos. Os alunos chegam e falam, professor, mas é porque eu não vivenciei isso. Eu falo, sim, ainda mais dentro da terapia intensiva, né? Não dá para você levar o aluno no primeiro, segundo período para dentro da terapia intensiva para lidar com os pacientes devido à complexidade. Eu falo, calma, os professores têm a obrigação de entender que você não vivenciou isso. O que nós, professores, esperamos muitas vezes não é que você tenha resposta para todas as perguntas, mas que você tenha uma base, que você saiba quem talvez formular uma teoria em cima daquilo que vai estar sendo perguntado, que você tenha um pouco do raciocínio, porque com o processo isso vai se desenvolvendo, né? A gente sai da faculdade, você pode ficar 1 ano, ninguém fica 1 ano dentro da UTI, é uma pena, poderia. Mas você pode ficar 1 ano dentro da UTI, você ficou na Liga, Félix, Gabi, a gente está desenvolvendo alguns projetos, então tem assuntos específicos.
mas você vai sair sem vivenciar muitas coisas. A gente está aí há anos dentro da terapia intensiva, eu tenho certeza que de vez em quando a Débora passa pela mesma situação que eu ia falar, caramba, eu nunca vi esse caso, eu nunca vi uma situação dessa, eu tinha 16 anos de formado, 17, quando surgiu a tal Covid-19, ninguém sabia o que era isso. Então, a gente nunca vai estar 100% preparado. E eu ia perguntar, Félix, se você hoje acha que o medo que você entrou, ele era proporcional, ou se depois de passar você diz assim, não, eu podia ter tido um pouco menos de medo? Eu acho curioso isso, porque eu acho que era demais, assim. Eu tinha muito medo. Eu acho que a gente tinha uma cobrança muito a mais do que necessária para o momento. Mas naquela hora era o que a gente tinha, sabe? Era a cabeça que a gente tinha no momento, então a gente ia daquele jeito mesmo. Depois que a gente passa pelo estágio, eu principalmente, eu olhava para trás e falava, será que eu precisava disso tudo? Eu acho que não era tanto assim, sabe? E não é desmerecendo o que aconteceu, é porque a gente tinha uma cobrança muito grande e que não tinha necessidade para aquela hora, sabe? E eu acho que isso é muito engraçado, que aos poucos a gente vai trabalhando isso ao longo do ano, né, no nosso estágio, como foi um ano. No primeiro estágio eu entrei direto na UTI, era algo que eu queria bastante, por mais que a gente tivesse preparado, toda a cobrança que a gente colocava sobre a gente mesmo, ela era justa, né, eu acho, né, no momento. E aí, para os outros estágios das outras especialidades, a gente ia calibrando isso um pouquinho mais, sabe? Uma especialidade que a gente tinha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de contato durante a graduação, a gente ia calibrando aos poucos, e aí talvez não tinha tanto sofrimento. Mas eu acho que, de forma geral, no começo a gente sofre muito mais do que no final, isso mesmo em cada bloco, sabe? Perfeito. Ô, Gabi, e qual que você que está chegando, assim, qual que se você pudesse definir um sentimento, assim, principal para essa chegada, o que seria, você acha? Eu acho que seria entusiasmo, porque eu já vejo um pouco diferente do que o Félix via. Eu não tenho medo do estágio todo em si, eu tenho medo do primeiro dia, porque tudo que é novo assusta um pouco, né, de certa forma. Então, eu acho que é isso. Do primeiro dia, assim, eu tenho um pouco de receio, mas eu tenho muita confiança, assim, na formação que eu tive, porque o corpo docente, de fato, da faculdade é muito bom. Isso é um pilar meu muito forte. E, segundo, eu tenho consciência que eu só vou fazer aquilo que eu me sinto segura e preparada, né? E, pegando um gancho aí do que Félix disse, eu acho também muito válido a gente reconhecer quando a gente não sabe de uma coisa. E é importante a gente saber também que a gente não precisa saber de tudo. Realmente a gente está ali para aprender, é um estágio, faz parte da nossa formação, né? Pode falar, Félix. Você comentou agora, eu achei interessante. Eu fico pensando nisso, né? Que tipo de paciente será que o professor vai colocar para a gente, né, atender? Será que ele vai colocar algo que a gente, sei lá, uma pegadinha, sabe? Mas eu acho que não, a gente acaba pegando, o supervisor, eu acho que ele tem isso, né? Esse conhecimento de colocar algo para a gente que a gente vai saber resolver, sabe? Não, a gente não está lá para sofrer, eu acho que não é esse o propósito, sabe? Então eles escolhem o que a gente vai saber resolver, o que a gente vai saber construir de raciocínio clínico, né, para ter uma conduta apropriada e ter um melhor desfecho para o paciente, que eu acho que esse é o objetivo principal. É porque a gente, como supervisor ou como professor, enfim, né, a função que está ali, efetivamente, para o estágio, né, acho que o Sancler vai concordar comigo, de novo, é um processo de aprendizado. Então, a gente tem uma didática por trás, né, Sancler? Então, eu sempre falo para os alunos, eu falo, gente, eu estou aqui há 14 anos, eu sei o que um aluno de graduação consegue fazer e eu sei o que ele não consegue, né? Então, essa confiança na pessoa que está te supervisionando também é importante, né? Eu até brinco, eu falo, gente, o crefito é meu, fiquem tranquilos, né? Eu não vou pôr meu crefito a ferro e fogo aí, né? Por que eu vou dar uma parada, um paciente que está quase parando no primeiro dia, né? Didaticamente não faz sentido, e o meu crefito está em jogo, né? Então, acho que confiar na supervisão que você está tendo é muito importante. Eu falo muito isso para eles, né, no começo, Sancler, que, assim, o olhar que você vai ter
para o supervisor, para o professor, enfim, vai influenciar muito, né? O Félix falou, você vai olhar como, poxa, é alguém que está o tempo todo com um caderninho na mão, 0, menos 1 ponto, menos 2 pontos, né, ali para te avaliar o tempo todo, ou você vai olhar como, poxa, essa pessoa sabe muito, eu tenho muito para aprender com ela, e eu vou tirar tudo que eu puder, né? Então, eu até acho interessante que quando a gente abre esse tipo de conversa, dá para a gente ir para muitos lugares, né? A gente falou agora de sentimentos, né, que cada um tem, e você viu que são sentimentos diferentes, né? E por que isso acontece? Porque cada um é diferente, né? E aí, por exemplo, eu conheço o Félix, posso falar por ele, né? O Félix é uma pessoa que se cobra muito, né? E ele faz tudo muito perfeito e muito, né? Então isso gera uma cobrança muito forte nele, né? Então era uma coisa que eu sempre falei, né? Falei, olha, não precisa se cobrar tanto, calma, é um processo, vai devagar, a gente tá no começo. Às vezes você tem alguém que não se cobra, mas alguém que é um pouco mais, né, no sentido de vamos lá, né? Tô a fim de aprender, tá tudo bem se eu não souber, que consegue encarar melhor, né, as dificuldades, os medos. Então, a gente também tem que entender que o estágio é feito pelo professor, pelo aluno, e cada um com as suas características, né? Exato. Isso tem uma coisa muito bacana que eu gosto, né, de conversar com os alunos, é que os alunos entendendo isso, entendendo quem é o professor, o preceptor, o supervisor que vai estar com você e o que ele tem para fazer nessa relação professor-aluno, você vai somar, porque num dia você vai estar com um professor que lhe cobra mais, um dia você vai estar com um professor que lhe cobra menos, um dia você vai estar com um professor que exige que você saiba mais, outro dia você vai estar com um professor que gosta mais de ensinar do que você traga a bagagem inteira. Então, nesse jogo de diferenças, e aí eu vou voltar no meu tempo de aluno, eu acho que uma das coisas mais difíceis para o aluno é você entender esse jogo. E quando você entende esse jogo, você consegue trazer muito mais coisas positivas, porque você vai ter muita informação para somar. Agora, esses sentimentos todos, eles são muito interessantes. A gente tem aqui, né, 2 aluno e ex-aluno, né, um aluno e um ex-aluno que tem interesse na terapia intensiva. Eu acho que esse interesse ele traz cobranças diferentes. Tá bom? Não se assuste, Gabi, porque a Gabi ainda vai passar pelo estágio comigo, não quer dizer que eu vou lhe avaliar diferente dos demais, mas assim, poxa, você sabe que o aluno está interessado, então, principalmente o professor da área, não é que ele vai lhe cobrar ponto por isso, mas ele espera, ele deposita também expectativas no aluno de que você tenha um interesse diferente dos demais alunos, porque tem aluno que não quer entrar dentro da UTI, né? Então, eu estou falando por saber que Gabi, professor, eu tenho interesse, a gente vai fazer um projeto na terapia intensiva, e você está falando do Félix, ele era o diretor da Liga Acadêmica de Fisioterapia e Terapia Intensiva. Então, você gera uma certa expectativa, né? Mas vocês estão num processo de formação. Aí, eu queria fazer uma... Ô, Sancler, deixa eu só... É só porque você estava falando, e foi uma conversa que eu tive com o Félix e com o grupo dele, porque o grupo dele especificamente não tinha só ele que tinha interesse na terapia intensiva, tinha mais gente, né? E aí, essa foi a primeira coisa que eu falei, gente, não é porque vocês vêm da liga e tudo mais que, assim, eu vou cobrar vocês diferente. Mas é lógico, como o Sancler estava falando, se eu sei que ele quer, né, e eles sabem há tempos, né, que é isso que eles querem. Eu posso dar uma apertadinha a mais no sentido de, é isso que você quer? Então vamos mais um pouco, né? Mas obviamente eles também se cobram mais, né, por conta disso, né? E eu acho que isso também é um aprendizado do estágio, né? Igual o Félix falou, de ir calibrando essas cobranças, né, Félix? Você lembra dessa conversa que a gente teve lá no começo? Eu lembro que a gente discutiu isso só entre a gente, né, da panela, um dia antes. A gente falou, a gente precisa conversar isso com a Débora, porque a gente, né, 2 de nós, eu e a Heloísa, a gente gostava muito dessa área de terapia intensiva, e a nossa outra amiga, a Beatriz, ela não gostava muito, né? E aí a gente falou, a gente precisa chegar com isso para ela, uma demanda nossa, né, de discussão, porque para alinhar essas expectativas, por mais que a gente tenha sido da Liga, que é uma parte extremamente importante para a gente durante a graduação, onde a gente aprende muito sobre cada tema, né, cada Liga tem o seu tema específico, a gente chega para o estágio com uma bagagem que às vezes não é o que a gente vai usar lá, sabe, 100%.
Então, a gente leva para o supervisor essa demanda de que, olha, ok, a gente faz parte da liga, a gente está né, na diretoria da liga, tomando conta do projeto, mas aqui é outra história, sabe? Vamos com calma para também não ficar todo mundo desesperado. Mas eu acho que a primeira coisa, então, que eu acho que a gente poderia deixar aqui de mensagem é alinhar expectativas, né, Sancler? Em todos os aspectos, alinhar a expectativa do que é o supervisor, o que ele está lá, alinhar a sua expectativa como aluno, que às vezes é igual o Félix falou, você está na liga, você tem um conteúdo gigantesco teórico, mas você não tem a mão na massa, né? Então acho que alinhar essas expectativas até com você mesmo, igual a Gabi falou, estou super entusiasmada, né? Às vezes, Gabi, não estou falando que isso é um problema, isso é ótimo, mas às vezes também você chega super entusiasmado e aí você, às vezes, né, perde a chance também de ter um cuidado maior com algumas coisas, né? Então, assim, alinhar esses sentimentos e essas expectativas acho que é muito importante, né, Gabi? Pode falar. Eu acho que o que da questão nisso tudo é a gente, enfim, encontrar um ponto de equilíbrio nisso, né? Porque, por uma parte, a gente tem aquela autocobrança que eu acredito que o Félix tinha, como você falou, e eu tenho também. E, em outra parte, a gente precisa entender, se situar, né, de onde a gente está. Como eu falei, se a gente está na graduação, o estágio faz parte da nossa formação. Então, eu acho que não é justo conosco mesmo, né, a gente se autocobrar tanto ao ponto da gente se autossabotar, né? Fica uma coisa, assim, que gera uma ansiedade extrema e, às vezes, até trava você não consegue fazer aquilo que você estava preparada, porque você acaba se cobrando demais e achando que é uma coisa imensa demais e às vezes nem é, sabe? Perfeito, Gabi. Acho que essa fala é perfeita. Acho que é alinhar expectativas e encontrar um ponto de equilíbrio, entendendo que é um processo, né? Você vai começar e você vai melhorando, você vai aparando as arestas, né? Durante todo esse processo. E aí eu já vou devolver para o Sancler, mas eu só queria abrir um parênteses aí a gente está falando de habilidades não técnicas, né, Sancler? Que é essa coisa de, calma, deixa eu me entender. Bom, eu me conheço, eu sou assim, isso é mais para isso é mais para aquilo, eu me desequilibro nesses pontos, então eu vou me organizar aqui, né? Então eu acho que quando a gente fala em entrar no estágio, também tem uma importância muito grande essas habilidades não técnicas, e aqui a gente está falando desse autoconhecimento, desse equilíbrio, né, Sancler? Excelente. Eu tenho feito uma coisa, sabe, Débora? Eu incorporei, eu diria que recentemente, nos últimos 2 anos, mais ou menos, dentro da minha dinâmica com os alunos, que é de no primeiro dia conversar muito com eles, e confesso que eu não faço um alinhamento de expectativas tão assim, cartas na mesa, mas uma das coisas que eu uso muito é assim, entendam que além das habilidades técnicas, não é que eu falo lá de todas que a gente vem conversando aqui, eu falo assim, observem o estágio, observem o funcionamento da UTI, observem a relação das pessoas, observem o posicionamento do fisioterapeuta do dia, observem o posicionamento do professor de vocês, observem o posicionamento dos colegas de vocês, dos outros profissionais, porque você observar o ambiente faz com que você consiga entender um pouco melhor as coisas e talvez vai lhe trazer muito mais coisas interessantes para a formação do que se você se isolar dentro de uma bolha com a maior capacidade técnica e teórica do mundo para fazer coisas específicas que vocês viram, às vezes, durante a graduação, em aulas, em cursos, em complementação e etc. Eu acho que é extremamente importante isso, eu deixaria isso como uma dica, com certeza, tanto para a Gabi que está indo, como para o Félix no mundo, como fisioterapeuta, como para quem está nos ouvindo, observar e entender o funcionamento macro é um dos primeiros grandes passos que a gente tem dentro da nossa formação. Aí eu queria fazer uma pergunta, e aí, eu vou jogar essa pergunta para a Gabi primeiro que vai, e depois o Félix me diz como ele fez previamente e se teve alguma coisa que ele pôde fazer previamente. Gabi, está chegando uma área do seu interesse, tem o entusiasmo e etc e tal. Você tem aulas, a gente tem aulas teóricas programadas dentro de um plano pedagógico que tem um monte de coisa boa e um monte de coisa falha dentro das universidades ainda, a gente está careca de saber disso. Como é que você tem se preparado para o estágio de UTI? Você faz alguma coisa além das aulas ou não? E qual é o caminho que você tem feito isso? Eu queria ouvir isso, assim, como é? Porque às vezes a gente tem uma sensação de que não, o aluno foi lá, leu, anotou, pegou o slide, anotou no caderno, estou pronto para o estágio. Uou, peraí. E aí como é que tem sido essa preparação?
Uma coisa que eu faço desde o início da graduação é flashcards. Eu gosto muito, porque é uma coisa simples e que acaba lembrando você de muita coisa, né? E a área que a gente viu, cardio, pneumo e anjo, foi no 5º período, né? Então, o estágio vai ser no 8º. E no 6º e no 7º, a gente vê áreas completamente diferentes. Então, são coisas, conteúdos, disciplinas muito densas que a gente precisa se dedicar bastante também. E que se a gente não voltar lá, né, e ver, pegar, estudar tudo novamente, a gente acaba esquecendo, né? O que é natural. Acontece com qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que me ajuda bastante. Então, às vezes, eu estou até no Instagram mesmo, aí vejo algum assunto de alguma coisa e eu fico, nossa, eu não lembro disso aqui direitinho. Aí vou lá, volto nos meus flashcards, leio e pronto, né? Já resolve alguma situação. E eu gosto muito de fazer assim, frente e verso. Um lado eu coloco a pergunta e atrás as respostas. Então, são perguntas bem curtinhas, com respostas bem curtinhas também, que acabam gerando meio que uma linha de raciocínio, né, para outras coisas. Então, isso me ajuda bastante. Excelente. E você, Félix, como é que era antes de entrar? A gente tinha o costume de assistir às aulas, que é porque a gente teve aula na pandemia, né? Então, era tudo digital. A gente assistia de novo as aulas gravadas. A gente assistia aulas gravadas da Liga. Então, material que a gente tinha da Liga, que a gente achava que seria útil para as próximas etapas, a gente revia. E a gente costumava estudar muito em grupo. Eu acho que isso funcionava bastante. Essa parte a gente tinha uma professora que falava muito que a gente aprende enquanto ensina, né? Então, quanto mais a gente discutia entre nós os assuntos relacionados, a gente acabava fixando um pouco melhor. A gente tinha muita discussão entre a gente mesmo sobre os casos de cada dia, né, que iam acontecendo, o que a gente podia fazer de melhor, o que tinha feito que não estava tão legal e que a gente podia melhorar para o próximo atendimento. Eu acho que eram pequenas coisas que a gente ia fazendo diariamente que iam ajudando no desenrolar do estágio. Mas eu, particularmente, eu preciso muito escrever. Então, eu faço resumo, acho que é bem parecido com o que a Gabriela faz, né? Eu fazia resumos e assistia também esses pequenos videozinhos da internet, né? Instagram, enfim, que estão disponíveis aí e são ótimas ferramentas. Eu acho que vieram aí a partir da pandemia, né, que a princípio era um problema para a gente, mas trouxe bastante coisa que agrega, né, pro aprendizado. Eu vou usar, né, a pergunta do Sancler, porque eu acho que tem duas vertentes, né? O Sancler falou, né, perguntou para a Gabi como que ela se prepara aí para chegar, mas aí eu acho que é um jeito diferente de quando você está no estágio, né? Não sei se o Félix concorda, ele que já passou, porque é isso, a Gabi hoje, ela tem os cards, a teoria dela e tudo mais. Aí a hora que você chega no estágio, não adianta. Não, vou mudar minha frase. Porque não adianta, né? Mas assim, não é suficiente essa teoria solta, né? Então, assim, óbvio que os cards da Gabi vão ser super importantes, porque é a base, né? Mas aí a hora que você tá no estágio, você fala, putz, e agora? Eu preciso juntar, né? Onde isso se encaixa com isso, né? Onde essa teoria que eu vi vai entrar? E aí, até, Félix, se você puder falar um pouco mais, e uma dificuldade que eu vejo também nos alunos é que aí você tem que mudar um pouco o seu processo de estudo, porque se você continuar só estudando a teoria, não vai dar certo, né? A teoria, assim, nua e crua, né? Porque aí você vai chegar para o seu paciente ali, você vai falar, bom, eu sei que a força muscular, a gente já falou disso muito aqui, né? A força muscular eu posso treinar com tantas séries, tantas repetições, né? Mas aí chega lá, seu paciente, sei lá, tem uma dor no joelho, né? Você precisa mudar o tipo de exercício, enfim. E aí, além disso, eu acho que ainda soma com o estresse do estágio, né? O tempo que se está ali na UTI, no estágio, então você não tem mais tanto tempo disponível assim, né, para estudar. Então tem que ser um estudo mais rápido, mais dinâmico, mais objetivo, né, Félix? Eu concordo. Isso mudou bastante do que a gente via, né, pré-estágio e quando a gente entrou propriamente. Então, como eu falei, antes de entrar no estágio, era toda essa preparação, né, de material
pilhas de resumos e que a gente não tem como levar lá para dentro da UTI ou para qualquer estágio que seja, né? A gente não tem como levar aqueles resumos todos para entender o que está acontecendo. Então, no decorrer do estágio, nos dias de estágio, a gente tinha essa prática mesmo de entender mais rápido, fazer essas ligações durante as discussões mesmo, tanto as discussões com a Débora antes do estágio, né, que a gente tinha discussões sobre temas específicos, mas à tarde também, ou depois, enfim, quando a gente já estava fora do estágio, a gente fazia essas discussões entre a gente para entender melhor o que cada paciente, né, porque a gente pegava pacientes diferentes. Então, o que o paciente de um fez, o que você fez para resolver aquilo, enfim, a gente ia trocando para entender como que a gente podia aprender com o atendimento do outro também, que eu acho que é uma coisa muito importante para a gente enquanto aluno e depois, né, como profissionais, eu acho que isso se mantém. Então, a gente vai aprendendo com o atendimento dos outros para a gente poder inserir no nosso arsenal de atendimento. Muito bacana isso, Félix, porque a gente ainda, eu, né, no caso, a minha turma, a gente ainda não começou nos estágios de fato, mas acontece uma coisa bem bacana na Facisa, que a gente tem as aplicadas, como aconteceu em cardiopneu mianjo, e a gente tem uma parte prática que já é com os pacientes também. No caso, eu não cheguei a atender nenhum paciente de fato na UTI, eu só fui um dia, mas foi para conhecer mesmo, atendi paciente de enfermaria, e enfim. Mas na clínica, né, que é a média complexidade, a gente tem um tempo mais prolongado com os pacientes. Acho que chega a ser umas 2 semanas, se eu não me engano. E a gente tem os nossos pacientes, né, que a gente atende em dupla, nas aplicadas. E é muito legal que a gente consegue realmente ter isso que você falou, de discutir com o nosso colega sobre o nosso paciente, né, a nossa dupla, com outras duplas sobre outros pacientes que têm outras patologias. E é muito legal, porque a gente realmente aprende muito mais assim na prática, né? Sim. Você sabe que é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né? Que como que eu sempre gostei de fazer quando eu era aluna, e eu continuo, né? Agora, ao invés de ficar assim preso na teoria, por exemplo, eu preciso estudar ventilação mecânica, né? Eu já tive ventilação mecânica, eu já estudei, né? Agora eu vou pegar o caso do meu paciente e vou estudar o caso. Então, esse paciente com essa doença, com esse medo que ele tem, com essa ansiedade, com esse, como que eu vou aplicar essa ventilação mecânica? Então, acho que fechando o que a Gabi e o que o Félix falou nesse sentido de estudo agora na prática, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, é estudar o caso. Pega o caso do seu paciente daquele dia e vai em casa, chega e estuda. E a outra coisa é o grupo, né? Fala com outras pessoas, né? Discute o caso do seu outro amigo, pergunta por que ele escolheu aquilo, se deu certo, se deu errado. E eu acho que o Sancler vai concordar comigo. Eu, pelo menos, nunca mais perdi isso, né? Quantas vezes eu falei para os alunos da UTI, gente, eu não sei isso, mas espera que eu tenho uma amiga neuro, eu tenho uma amiga da ortopedia, vou ligar para ela, vou discutir o caso com ela, ver o que ela acha, e amanhã a gente vê e faz, né? Então eu acho que essa coisa de trocar com as pessoas é muito interessante, né? É demais, é uma das coisas mais grandiosas que a gente pode ter no nosso processo de formação. Então isso, vocês dois, o Félix deu uma dica do que ele fez, Gabi do que fizeram na aplicada, né, e provavelmente é uma grande chance de fazer também no estágio, essa interação e essa busca, Débora estava falando aqui, eu estava tentando imaginar uma palavra para definir isso, e eu acho que é uma das maiores características que pode fazer um aluno e um profissional depois se desenvolver, é ser incansável. Você precisa ser incansável. Então, o que a Débora colocou, você vai para a UTI? Vai. Poxa, eu quero estudar tudo de UTI. Tá, você vai estudar todas as doenças do planeta. Porque tudo pode cair dentro da UTI. Mas na UTI, você vai ter que entender função e a situação do paciente, a contextualização. Então, poxa, eu sei de uma técnica excelente, maravilhosa para tal coisa, mas na contextualização meu paciente está diferente. E a partir do momento que você e seus colegas discutirem e você internalizar os caminhos alternativos para solucionar aquele problema, é muito provável que quando aparecer qualquer outra coisa parecida, você vai falar na frente de todo mundo, eu já sei o que fazer. A sugestão é essa e essa e essa. Você vai ter um arsenal de alternativas muito maior.
E isso é uma das coisas importantes do estágio. O estágio é curto, você lida com poucas coisas, e você precisa, além de mostrar para o professor que você sabe, que você tem uma bagagem teórica, e que você está desenvolvendo as habilidades de ser um profissional, o estágio avalia exatamente isso, como ser um profissional, você vai criar o seu arsenal, para quando você sair, você ter possibilidades de ações, né? O estágio, ele serve para isso. Eu vou contar uma historinha. Quando eu estava na faculdade, eu queria UTI. Eu sabia disso desde o começo. A gente falou isso no primeiro episódio aqui do podcast, eu falei que eu sabia. Não sei por que eu queria estar no hospital na UTI. Quando eu fui para o estágio de UTI, a professora falou assim, Sancler, tem uma pesquisa a gente está fazendo, que é sobre cálculo de mecânica ventilatória. Eu confesso que eu não sabia nem direito o que era oxigênio, quem dirá mecânica ventilatória, mas eu queria aquela área. Aí eu falei, ok, tô dentro, o que precisa fazer? Ela falou, você vem todo dia antes do estágio, você vai no ventilador e vai fazer assim, ó, pausa inspiratória, meio segundo, calcula mecânica, complacência, resistência e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. E eu fiz isso durante um ano. Fui para todos os estágios e eu fazia isso durante um ano. E aí, quando eu fui fazer a prova da residência, não era residência, a gente também já falou disso aqui, né, Débora? A gente é de uma outra geração que não tinha residência na época. E aí, quando eu entrei para entrevista, tinha entrevista, né? Quando eu entrei para a entrevista, o professor que foi me entrevistar, a primeira coisa ele falou, me fala um pouco desse trabalho aqui que você fez sobre a mecânica ventilatória, porque é interessante isso. E aí era sobre coisas que hoje eu ensino. Por que não teve diferença na complacência, se a onda era quadrada ou não, mas na resistência tem? E o tempo de pausa? E aí, então, assim, é o arsenal que eu peguei e que me fez ter uma possibilidade melhor lá na frente e me fez entender e eu poder aplicar isso depois nos pacientes. Então, a construção do arsenal é uma coisa muito interessante, muito. E ele vem disso que a Débora falou, você tem que, é o que a gente fala aqui sempre, pensar fora da caixa. Você tem que contextualizar a situação do seu paciente e do seu atendimento. E sabe outra coisa que eu ia falar e eu acabei esquecendo, que também eu acho que é sempre uma dica que eu dou para os alunos, é assim, sempre pergunta, o que você faria? Né? Eu falo muito isso para os alunos, tudo bem, você foi lá, você atendeu, volta, pergunta para mim, Débora, você faria alguma coisa diferente? Você faria alguma coisa a mais? Né? Porque, poxa, essa coisa de, tudo bem, já foi, já atendi, mas será que ela faria diferente, né? Será que ela abordaria de um jeito diferente esse paciente? É isso que você falou, Sancler. Eu acho que ajuda a te construir profissionalmente, né? E aí, levando agora a conversa um pouco para esse lado, assim, pensando que quando a gente entra no estágio, e agora falando do estágio de uma forma geral, como o Sancler estava falando, a ideia é a gente se construir como fisioterapeuta, né? E aí eu acho que a gente começa a descobrir algumas facilidades, algumas dificuldades, né? Às vezes, eu falo bem com o paciente, mas eu tenho dificuldade em fazer as burocracias, né? Enfim, a gente também vai se construindo nesses aspectos, né? Então eu queria perguntar para a Gabi, assim, o quanto ela pensa sobre isso e considera isso de tipo, tirando agora a parte técnica, prática lá, profissionalmente, né? Qual é a postura profissional que eu tenho que ter? Como que eu vou lidar com isso? O quanto você se sente preparada profissionalmente falando, né? Então, para assumir aquilo. Esse paciente é meu, tudo bem, tem um supervisor, mas é meu. Isso é ético, isso não é ético, né? E depois eu queria que o Félix entrasse para falar, assim, como ele se vê, né, se viu entrando e o profissional que ele está saindo agora, assim, enquanto você acha, Félix, que você foi se construindo profissionalmente, e a gente é um pouco de cada pessoa que a gente passa e convive, né? Pelo menos é isso que eu acredito. Tanto para não guardar, né? Tipo, essa pessoa aqui, putz, assim eu não quero ser. Eu aprendi que eu nunca vou fazer isso. Isso, quanto o contrário, né? De olha, tal pessoa fala bem com o paciente, eu vou tentar, né, fazer igual. Então, acho que o estágio também é uma oportunidade, é o momento, né, na verdade, da gente se construir como profissional, né? Gabi, como que você se sente em relação a isso? É uma coisa que eu venho construindo em mim também ao longo da graduação, né? Eu tenho comigo que a gente não é só técnica, eu não estou me formando apenas para tratar doenças, né? Eu estou lidando ali com pessoas. E eu já estive, não em uma UTI, mas em situações de serviços de saúde no geral, que os profissionais eram puramente técnicos, e também já estive com familiares que estavam em uma situação, né, que os profissionais eram puramente técnicos, e eu vi que aquilo não é legal para um todo, né? Para a terapêutica, para o paciente, para a experiência que ele vai ter.
E, enfim, eu acho que está na hora da gente começar a pensar sobre isso, não só nas técnicas, mas no na nossa pessoa mesmo, né? Encarar aquela pessoa como um ser humano que tem família, tem sentimentos, e enfim, não é só aquela patologia que a gente estudou na faculdade e a gente vai lá aplicar as técnicas e pronto. É interessante a gente saber falar com o paciente, porque palavras faladas de uma forma errada causam uma coisa muito pior que você não queria falar, não queria causar aquela impressão e aquele sentimento no paciente. Então, é uma construção. E, aliás, vou dar um spoiler, no final do podcast eu vou dar uma indicação de um vídeo que fala sobre isso. Não diretamente, mas que ajuda na nossa construção, né? Enquanto profissional humano. Ô, Gabi, mas antes do Félix responder, você acha que isso é mais uma questão sua, então, por ter vivenciado, enfim, por achar que você efetivamente, né, tem um quê disso, né? Ou você acha que a faculdade te mostrou isso, te preparou para isso? Eu acho que a faculdade tem muito disso, muito. Porque muitos dos professores falam, gente, não é só um paciente, não é só um número, são pessoas, né, que estão ali buscando tratamento e tudo mais. Eu acho que na minha formação, desde o primeiro período, os professores batem muito nessa tecla. De que a gente tenha respeito pelo paciente, que a gente saiba se comportar, enfim. Você sente a cobrança para essa questão também, assim como você sente cobrança para a parte técnica? Sinto sim, tipo, com certeza. Você fala assim, se eu vou fazer um seminário, a minha postura, a minha forma de falar e etc., eu sinto que eu preciso fazer isso de uma maneira, bem como eu preciso ter o conteúdo adequado, etc. Isso. Sinto sim. Isso é interessante. Eu pergunto curiosidade mesmo, porque eu não sentia isso na minha formação. Eu sentia muito da questão técnica, muito. Eu tinha um professor que ele falava assim, ele dava aula de gravata, e um dia ele foi sem gravata. A pessoa, professor, você está sem gravata. Ele falou, o seminário de vocês não mereceu a minha gravata. E aí, tipo, era puramente técnico, era teórico. E aí assusta porque, mas na verdade, lá no final das contas, provavelmente o técnico vai ser menor do que o lado humano das pessoas e o lado não técnico das pessoas. Agora eu lembrei uma coisa, você perguntou isso, o primeiro contato assim, que eu tive com o paciente foi na clínica de cardiopneumo, e eu lembro que a professora Ilha, no primeiro dia, ela falou, gente, começava às 7 horas, né? Antes das 7, era para a gente estar lá, e ela pediu para a gente pensar, né? Enquanto a gente está em casa, com preguiça de levantar, para se ajeitar, para ir para o estágio, né? Para ir para a faculdade, o paciente pegou um carro, muitas vezes de outra cidade, ninguém nem sabe quais as condições que aquele paciente estava lá, e ele vai ser mesmo obrigado a ficar esperando pegar, né, parte do atendimento dele por causa da nossa preguiça. Isso é uma coisa assim, que me tocou muito, muito mesmo, de verdade, e eu levo para mim no meu coração. Eu acho que a gente tem que ser muito humano mesmo, e é o necessário, né? É o óbvio, a gente tem que fazer isso, não precisava nem ser cobrado. Eu acho que deveria ser consciência de todos os profissionais de saúde que lidam mesmo assim com pessoas, ter essa consciência que se a pessoa está ali, precisando dos seus cuidados, é porque ela está vulnerável e ela confia em você, né? Então, faça valer aquilo. Eu queria aproveitar o gancho para abrir a fala do Félix, porque é isso, né? Assim, quando você é aluno, você pode chegar atrasado na aula, né? Assim, chegou atrasado. Você faltou, eu tenho 70%, 75% de direito à falta, né? Às vezes você escreveu na prova com uma letra zoada, seu professor vai ter que se matar para entender o que você escreveu. Agora, quando você entra no estágio profissionalizante, né, se você escrever com uma letra zoada, seu paciente não vai entender, ele não vai conseguir cumprir aquilo que você pediu, né? Se você chega atrasado, igual a Gabi deu o exemplo, seu paciente vai perder o tempo, né, dele. Se você falta, seu paciente vai ficar sem atendimento, né? Eu falo muito para os alunos da burocracia, né, que às vezes é chato de evoluir com o termo certo e tudo mais, mas é isso, se você não... Numa prova, se você troca um termo ou usa um termo que não é tão adequado, seu professor vai falar, tá, entendi.
numa evolução, se der um BO, tipo, se você for responder na justiça, não vai ser tão simples, né? Ai, entendi o que você quis dizer, mas não disse, né? Então, Félix, fala um pouco pra gente dessas questões, assim, mais profissionalizantes, e eu queria que você fizesse essa linha do tempo, assim, do quanto você acha que tudo isso foi seguindo para culminar, né, no final do ano e você ser um fisioterapeuta. Deixa eu só contar uma historinha. Na turma da Gabi, eu lembro que a gente foi ter um momento que era a prova, sabe? E eu dava disciplina de anjo, a disciplina de vascular, e aí na prova eu dividi a prova em várias etapas, e uma das etapas, acho que ela lembra disso, eu falei assim, vocês vão em grupo, vocês vão escrever uma carta de encaminhamento de um paciente de vocês, referência e contra-referência. E aí foi a hora que a turma ficou mais assim, peraí, eu estudei para a prova, eu estudei o vaso, eu estudei a doença, eu estudei a técnica, e aí a prova era escrever um encaminhamento, e depois a outra era para escrever uma carta para o convênio. E aí, tipo, mas o que tem a ver isso? Meu amigo, tem a ver que é isso que você vai fazer. É isso que você vai precisar. Se você tiver toda a teoria e você não souber escrever uma carta de encaminhamento, seu paciente perdeu. Não vai ter. Exatamente. Né? Mas eu lembro da cara de assustado da turma, assim, tipo, não entendi, professor. Como assim uma carta? Carta para quem? Não se escreve carta? O que é carta, né? Só para colocar. Eu acho que é interessante esse tipo de coisa durante a formação. Vai lá, Félix. Eu acho muito interessante essa construção mesmo de pessoa, sabe, durante o estágio. A gente entra muito cru, assim, de tudo, e o que a Débora falou, eu concordo muito de que a gente vai pegando um pouquinho de cada pessoa. Tem uma amiga minha, Heloísa, ela fala muito isso, e eu sempre lembro, de valorizar o tempo do paciente. A Gabriela falou isso agora, né? Eu acho muito justo, sabe? Como ela falou, o paciente sai de casa, pega o trânsito, enfim, ou o paciente que já está lá também. Às vezes é aquele momento que ele tem para passar com o seu atendimento e ele precisa do seu atendimento. Então, faça valer a pena. Mas antes disso, eu acho que uma coisa que eu lembro muito é se colocar um pouco no lugar do outro. E não só no lugar do paciente, mas no lugar do outro profissional que está ali na sua equipe, sabe? Como a Débora falou, outro profissional vai ler a tua evolução e precisa entender o que foi feito, sabe? Então, se você escreve de qualquer jeito, ou se a gente reclama muito, né, das letras que não dão para entender, mas não é só isso, sabe? Então, são pequenas coisas que, quando se somam, contribuem muito para o resultado de todo o trabalho da equipe. Então, eu acho que a gente vai entrando, a gente vai aprendendo que chegar no horário certo é importante, sim. A gente ter uma postura profissional, e a gente vai construindo isso ao longo do tempo, também é interessante. A gente tem algumas experiências antes do estágio. Para quem faz liga, né? Eu fiz algumas ligas durante a graduação, não só relacionadas à terapia intensiva, mas que a gente vai aprendendo também. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui num atendimento da Liga de Esporte, que eu também fui da diretoria, um dos amigos que já eram da Liga dos anos anteriores, ele falou assim, como que você chegaria para atender o paciente, né? E, geralmente a gente está acostumado, a gente vai no serviço de saúde, o profissional chama o paciente, sei lá, à distância, e o paciente vai até ele andando. Ele falou, não, aqui a gente vai até lá na frente, e eu fico emocionado quando eu lembro disso, porque eu acho que já começa daí, sabe? O tratamento já começa daí, como você chega para o paciente. Então, a gente vai até lá, a gente chama o paciente na frente dele, sabe? Pergunta quem é, pega o paciente, acompanha ele até o lugar de atendimento. E já começa daí o atendimento. E eu acho isso muito legal, e eu levo isso, assim, para os meus atendimentos, sabe? E outras coisas que me chamam muita atenção é a postura durante o atendimento. Teve um dia que eu lembro que, assim, no estágio a gente passa por diversas coisas, né? E às vezes você não está bem, às vezes você não quer estar lá, mas você tem que estar lá, sabe? Então, aproveitar o momento, independente do que está acontecendo, e fazer direito. E eu acho que, aos poucos, a gente vai lembrando isso, sabe? Eu lembro que naquele dia eu fiz daquele jeito e não foi legal. Por que eu vou fazer desse jeito, sabe, agora? Então, vamos ir trocando ao longo do tempo para ir se construindo numa ascendente, tá, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. E hoje eu vejo que
o primeiro atendimento que eu fiz lá na UTI no primeiro dia, eu faria diversas coisas diferentes, obviamente, e graças a Deus, né? Mas eu acho que para eu chegar onde eu cheguei hoje, aquele momento foi necessário, sabe? Eu precisava chegar lá sem saber nada, eu precisava chegar lá e ficar meio sem ação, a princípio, e tudo isso colaborou para a gente chegar até onde a gente chegou hoje. Mas eu não sei se eu respondi, talvez eu tenha viajado um pouquinho, mas é mais ou Não, menos. eu acho que eu juntaria tudo isso, né, que a gente falou agora, numa perspectiva, né, numa dica aí para quem está chegando para o estágio, é um momento de ser profissional, né? É um estágio profissionalizante, né? Tudo bem, você não vai assinar lá com o seu crefito porque você não tem ainda, mas o que se espera de você, tanto o supervisor quanto o paciente, quanto o serviço que você está oferecendo no estágio, é que você comece a entender as atitudes profissionais. E isso vai de tudo que a gente falou, do horário que você chega, de como você chama seu paciente, né? Então, acho que essa é mais uma dica, né? Assim, de seja profissional a partir de agora. Você é aluno, mas você já está começando a estruturar o seu profissional ali, né? E antes que o Sancler queira ir para o final, eu queria só fazer mais uma pergunta que eu queria falar de uma Não, outra então coisa deixa eu só rapidinho. fazer uma coisinha antes da pergunta. Eu ia fazer uma comparação para vocês, Félix, que está entrando, e Gabi, que tem interesse em UTI. Tem uma coisa técnica na UTI chamada balanço hídrico. E ela é extremamente determinante na grande maioria das condutas que a gente faz na UTI. É o balanço hídrico. Quantidade de líquido que entra e quantidade de líquido que sai. E todas as UTIs têm isso escrito. Então, se você chegar hoje, tem qual o balanço hídrico de ontem para hoje? Foi positivo ou foi negativo? A gente sabe que balanço hídrico positivo é ruim. O que eu estou falando isso? Que tem a ver? A construção profissional ela é como se fosse o balanço hídrico. Pode ser que em um dia, como o Félix colocou, você tem um atendimento que você não acha que é o ideal. Eu vou colocar aqui como atendimento ruim, eu não estou julgando seu atendimento não, tá, Félix? Um dia não foi bacana. E aí, no outro dia, você tem a possibilidade do seu atendimento ser melhor. E quanto melhor ele for no outro dia, no balanço acumulado, mais ele neutraliza um dia ruim que você teve. É a evolução. Então, o seu profissional, ao passar do tempo, 1 ano depois, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, aposentou, ele vai ser o balanço hídrico acumulado das suas ações profissionais. O estágio é a última chance que você tem de fazer isso sob supervisão. É a última chance que você tem para fazer isso aprendizado. É a última chance que você tem de fazer isso com o seu colega de 5 anos de faculdade. É a última chance que você tem de fazer isso de alguém falar assim, vá para casa, estude e amanhã volte. Porque depois o jogo muda. O jogo muda para a vida real. O tempo e as possibilidades para fazer isso são menores, com cobranças maiores. Então também fica a minha dica para o pessoal, Débora, aproveite o estágio, entenda isso. O estágio é o seu último grande passo para a sua atuação profissional. E não só do conhecimento, do seu marketing pessoal e profissional. Quando vocês saem, daqui a 10 anos vocês vão entender isso, talvez agora não, é o tempo inteiro as pessoas entrando em contato com os docentes, com os supervisores, falando, e aí, quem você me indica? Que fulano de tal? É assim que funciona. Então, se você passa e não faz nada e seu balanço é muito positivo, positivo é ruim, lembra, hein? Balanço hídrico positivo é ruim. Talvez lá na frente não seja uma coisa muito interessante, você vai se restringir de muitas coisas. Então, é o momento de se aproveitar. Vai, Débora, joga sua última pergunta aí, que depois eu vou caminho para o final. Não, excelente seu comentário, Sancler, acho que é bem por aí mesmo. Eu só queria, agora falando especificamente da parte prática ou teórica, enfim, mas assim, eu queria que a Gabi comentasse o que ela tem mais medo, ou receio, ou acha que não está preparada, pensando no atendimento de UTI, né? Vamos dar um exemplo aqui, que se você chegar no seu primeiro dia de UTI e fala, putz, isso é o que eu mais tenho receio, medo, ou acho que eu vou ter dificuldade em fazer naquele primeiro dia. Eu tenho muito medo do ventilador mecânico. Mas estamos aí para aprender, né? É uma coisa que eu acho que é geral, né? Eu, pelo menos, na minha turma, as pessoas que eu converso, ninguém tem segurança, assim, de dizer, se eu tiver um ventilador aqui mecânico na minha frente, eu vou saber manusear muito bem
E enfim, mas com o tempo eu tenho consciência, paciência, estudando, vai dar tudo certo. E aí agora eu ia passar para o Félix responder para a Gabi, né? Antes de perguntar para o Félix o que ele tinha mais medo, mas com certeza o ventilador era um, né, Félix? Como é que foi no primeiro dia do estágio para o último? Porque eu brinco com os alunos, eu falo, gente, vocês vão aprender. Porque se não aprender, vocês não vão passar. Eu falo isso, tem que mexer, vocês vão ter que mexer. Mas professor, eu não sei mexer, vai ter que mexer. Não, e Santa Claria, eles ficam, mas eu não sei. Eu falo, tudo bem, vocês vão aprender. Porque se você não aprender, você vai reprovar e vai ter que fazer de novo até você aprender. Então, assim, fica tranquilo que aprender você vai, né? Mas como foi, Félix, especificamente disso? De medo? Não, especificamente do ventilador, assim. Você sente que do primeiro dia pro último de estágio... Nossa, totalmente diferente. Totalmente diferente. O primeiro dia, realmente, eu não sabia nem apertar botão, assim. E depois... Brincadeira, óbvio que eu sabia, né? Mas, assim, a gente chega com muita insegurança, né? E eu acho que a gente tá ali justamente com o supervisor para isso, sabe? É o momento da gente fazer e ver se deu certo, se deu errado, com alguém do seu lado para te salvar se deu ruim, sabe? E aí, no final, a gente sai, não com uma segurança, né, 100%, mas, assim... É muito mais tranquilo a gente chegar e encarar um ventilador mecânico e entender o que está se passando ali, né? Então, acho que pode ficar tranquila que no começo, eventualmente, vai ser um pouquinho desconfortável, mas depois, se você gostar e se você for atrás, que eu acho que é o ponto principal, né? Você encarar um problema e deixar ele quieto, não vai adiantar de nada. Mas se você tentar resolver com persistência, no final vai dar certo. E é o que a gente está esperando aí agora. E você, Félix, o que você acha que você tinha mais medo no primeiro dia? Eu acho que eu tinha muito medo, acho que não tenho certeza, eu tinha muito medo de aspiração. A gente tinha uns veteranos que colocavam muito medo na gente de aspiração. E aí a gente chega lá desesperado, né, com medo disso. Não, porque tem 19 mil passos para fazer, enfim. E aí, logo na primeira, assim, se eu não me engano, foi uma extubação. Eu lembro muito, muito bem desse dia. E assim, tinha uma plateia de gente atrás e eu tive que ignorar tudo aquilo, sabe, e fazer o procedimento. Graças a Deus deu tudo certo, a Débora estava lá para me salvar, enfim. E foi tranquilo. Eu só não Você sabe que eu fiz essa pergunta... Eu só não disse aspiração. Fala, Gabi, pode falar. Porque eu já tive a oportunidade de aspirar, mas foi uma coisa assim, foi na pele. Nossa, eu acho que eu tive que silenciar, assim, todo mundo ao meu redor e focar no que eu estava fazendo. Foi uma coisa, assim, muito legal, né? Que aquele dia eu vou guardar comigo para sempre, com certeza. Mas eu tinha um medo enorme também. Aspiração, acho que a ventilação mecânica, você ainda tem medo, depois você vai aprendendo. A aspiração, você tem medo, aí faz, aí... Acabou. Sem graça. Bola pra frente. E você sabe que eu perguntei isso justamente como provocação, porque eu não sei se o Félix lembra. Eu sabia que você estava esperando alguém falar aspiração. Porque é o medo de todo mundo, né? E eu não sei se o Félix lembra, o primeiro paciente que ele... o primeiro acho que foi essa extubação, mas na mesma semana ele atendeu um outro paciente neurológico. E eu lembro até hoje eu falando, coloca ele em pé e treina a inicialização da marcha com ele. E aí a hora que o Félix colocou ele em pé, assim, cadê minha mão? Onde eu coloco, né? Como que eu faço ele dar esse primeiro passo, né? E aí eu lembro que, apareceu uma super dificuldade justa também, né, que fazia sentido, era um paciente difícil, neurológico, e aí eu fui lá e falei, abraça aqui, eu tenho até um vídeo disso, faz aqui, faz assado. No outro dia ele tava fazendo assim perfeitamente, eu lembro que foi um feedback que eu dei pra ele, eu falei, nossa, olha como melhorou. E aí eu só queria usar de exemplo, porque é o que a gente tem falado aqui constantemente, né, que às vezes a gente tem medo de algumas coisas, e que é isso, fez, acabou, passou. Quando tem outras coisas muito mais importantes a serem aprendidas e a serem trabalhadas durante esse processo, né? Então, acho que fica aqui nesse final também essa mensagem, né? De que existem muitos monstros, né? Quando a gente vai entrar no estágio, mas que a gente consiga dar o tamanho de cada um, né? De um jeito certo dentro dessa construção do processo de ser profissional, né?
Pode falar, Fábio. E ainda, né, voltando aí para esse medo da aspiração que a gente tinha, depois, esse final do ano passado, a gente foi monitor da matéria de UTI. E aí a gente tinha que saber, sabe? E aí era super tranquilo da gente ajudar o quarto ano a fazer a aspiração. A gente, nossa, era procedimento super corriqueiro, sabe? Então é um medo que a gente chega com um peso muito grande, como a gente comentou lá no começo da discussão, né? A calibragem aí dos pesos, mas no final era super tranquilo. E eu lembro muito desse paciente que a Débora falou agora, que a gente ficou meio em choque no primeiro dia, de fato, a gente não tinha ideia do que fazer. E aí depois estava tudo super tranquilo, assim, foi muito legal, foi muito gostoso eu aprender com esses pacientes. E se eu puder fazer um comentário ainda, que a gente ficou muito emocionado também, um dos pacientes que a gente atendeu no primeiro estágio na UTI, por acaso a gente estava andando na rua e ele veio na nossa direção. E assim, a gente conversando, nem tinha visto. E aí ele perguntava, vocês são fisioterapeutas? Era dezembro, né? A gente ainda não tinha se formado. Aí ele falou, tá quase lá, né? Mas por quê? Porque eu fui paciente de vocês em, sei lá, abril, março, sei lá, no nosso primeiro estágio. Eu falei, não lembro. E aí ele começou a falar e veio todo o atendimento, sabe? Toda aquela história que a gente teve com o paciente. E foi muito bonito, sabe? Ver que a gente atendeu lá naquele momento que ele estava super fragilizado. E aí ele contando todo o processo de melhora dele, como que a gente foi importante nesse processo. Acho que foi muito legal, foi um presente naquele dia, eu fiquei muito feliz. E aí tive que compartilhar depois com a Débora e aqui agora também com vocês. Muito legal, essas histórias são para ser guardadas mesmo, né? Elas são muito gratificantes. Bom, o papo é muito bom, a gente poderia ficar aqui contando histórias por muito tempo, até a Gabi perder o estágio dela, etc. Mas a gente já está chegando no final, e como no final é de praxe, eu vou agradecer aos dois aqui de antemão, mas a gente sempre pergunta aos nossos convidados e a gente mesmo se alguém tem alguma dica, seja fora da caixa, para as pessoas poderem usar para ser melhor, simplesmente. Que seja para ouvir, para assistir, para ler, para qualquer coisa, para ser um pouco melhor. Então, eu vou, em primeiro lugar, vou deixar uma dica. Eu tenho um filme chamado Escritores da Liberdade, é um filme de 2007, tem no Netflix, e é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, é baseado numa história verídica de uma professora que chega numa escola de uma região extremamente perigosa, violenta, carente, e ela pensa em mudar não só a teoria dos alunos, ela pensa em mudar a vida dos alunos. Então, quem quiser, assista o filme, vale muito a pena e mostra, não é para enaltecer o papel do professor, não, mas é para enaltecer o aprendizado, é enaltecer a educação, é enaltecer o que a gente falou aqui, que a formação vai muito além da teoria. Vocês, né, Félix saiu da universidade agora, Gabi está na universidade, eu e Débora passamos e lidamos com alunos. O processo ele é muito maior do que a gente imagina. Então, Escritores da Liberdade é a minha dica de hoje, um filmaço, vale muito a pena. Eu queria agradecer imensamente ao Félix por poder compartilhar aqui a sua experiência do estágio e pela sua fala e pelo seu entusiasmo na fala, é nítido quanto foi bom o estágio para você, e eu espero que ele tenha sido uma base sólida para que você se torne um excelente profissional e tomara que, pelo seu gosto, você continue dentro da terapia intensiva e que você desfrute de coisas boas dentro da área. Eu queria agradecer a Gabi a participação, você poder compartilhar aqui a sua expectativa, os seus receios, o seu entusiasmo, isso é muito grandioso e traz um senso de responsabilidade muito grande para o que você está prestes a enfrentar. E eu lhe desejo todo o sucesso nessa etapa que está por vir e que possa ser base para que você se torne um excelente profissional. Débora, mais uma vez, obrigado, mais um episódio juntos, muito bacana, esse é um dos assuntos que a gente estava há muito tempo querendo fazer, essa conversa, né? A gente fala muito sobre isso, então acho que foi muito grandioso. Eu vou passar a bola, então, para vocês dois agora, e a Débora fica para o final para poder fechar, tá joia? Então, eu passo a bola agora para a Gabi, pode ser, Gabi, para você se despedir e dar a sua dica. Eu que agradeço imensamente o convite, foi um papo muito legal, muito descontraído. Adorei saber das suas experiências, Félix. E eu tenho duas indicações. Um é um videozinho do TED, que é de
Ana Cláudia, que é uma médica, que ela fala sobre a morte é um dia que vale a pena viver. Eu acho que, não sei se vocês já ouviram, se não, fica aí a dica. E tem um livro também. E é um vídeo curtinho, no YouTube tem, eu acho que é de no máximo uns 20 minutos, se muito for. E é um vídeo assim, bem legal, a fala dela é muito legal, porque ajuda justamente nessa nossa construção, né, do profissional humano, que foi uma pergunta aí que vocês lançaram para a gente. E a minha segunda indicação é de um livro de um biólogo norte-americano, que é Cartas a um Jovem Cientista. Então, para quem gosta aí, né, de pesquisa, é um livro muito bacana, uma leitura bem gostosa de se fazer. Félix, com você. Quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui. Foi muito legal conversar com vocês, manter o contato aí. Desejar boa sorte para a Gabriela e para os demais que ouvem aqui o podcast. Boa sorte aí na trajetória. Aproveitem o estágio, é um momento muito importante, muito interessante de se viver. E também tem uma dica, eu apresentei o TCC recentemente e também indiquei lá no meu TCC um filme que chama O Mestre com Carinho. É um filme que se parece muito com o que o Sinclair comentou agora, como um professor chega numa cidade e como ele muda a forma que os alunos enxergam esse processo de aprendizagem. E eu acho muito interessante a forma como ele aborda esse assunto. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, e nos vemos no futuro aí. Muito bem, muito obrigada, pessoal. Quero dizer, Gabi, que estou torcendo aí para que o estágio seja um momento que vale a pena viver. Espero que você consiga aproveitar ao máximo e quem sabe a gente se encontra o ano que vem nessa rodada aí, né, de você aí terminando, enfim, e voltando aqui falar com a gente. Então, boa sorte. Félix, obrigada também pela participação aqui com a gente. O Félix acho que deve continuar aqui por perto de mim, né? Mas aqui, para todo mundo, agradeço a sua participação e espero e tenho certeza, na verdade, pela sua trajetória, que você venha com a gente, né, Sinclair, para fazer a diferença aí na nossa realidade da terapia intensiva, da emergência, enfim. Obrigada, pessoal, que está ouvindo até agora. Eu não tenho uma dica fora do óbvio, porque ela é bem óbvia, mas eu queria indicar, na verdade, uma live que eu fiz com o Sinclair, né, Sinclair? Há 2 anos atrás, talvez, 1 ano e meio, não sei, tem que ir lá buscar, a gente pode pôr no descritivo também, que na verdade foi uma das coisas que mais nos aproximou, né, Sinclair? Foi aquela live de falar sobre educação, processos de aprendizagem e tudo mais, que aí a gente começou a falar, não, a gente precisa falar mais sobre isso e tudo mais. Então fica a minha dica para quem está vindo para o estágio agora de assistir aquela live também, que tem vários insights legais, né? Então, obrigada para todo mundo que está acompanhando a gente. Para quem vai entrar no estágio aí, boa sorte, aproveitem muito. Para quem é profissional e está acompanhando, eu espero que também tudo que a gente falou sirva, né? Porque, afinal de contas, somos eternos aprendizes aí na nossa profissão, tá bom? Até a próxima, sigam lá nosso canal no YouTube, coloca nas plataformas preferidas aí para receber nossos episódios. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau.